Tudo está preparado. Na manhã do dia 25 de abril, o Senhor visitou-me das 7h40 da manhã às 9h13 da manhã. O meu corpo tremeu violentamente e os meus gemidos ouviam-se em toda a casa. Então o Senhor falou: Sou eu, teu Senhor, minha preciosa filha, e tenho de falar contigo, disse ele. Quando ele tomou a minha mão, o meu corpo natural tremeu e agitou-se, como se uma corrente elétrica o tivesse percorrido. Então vi o meu corpo transformado a andar com o Senhor na praia. Tomamos os nossos lugares habituais nas rochas, mas esta vez não cantei. Em vez disso, prestei particular atenção à roupa que vestíamos. Ao observar isto, o Senhor disse: Minha filha, eu gosto mesmo de estar contigo. Senhor, eu amo-te e quero estar contigo em todo o tempo. Estarás em breve, minha filha. Já olhastes para os teus pés? Nunca tinha reparado antes, mas eu usava o mesmo tipo de sandálias que ele, beges com uma fivela dourada. Coloquei o meu pé direito junto do dele. Reparei que os meus pés eram muito mais pequenos que os dele. Começamos os dois a rir. De seguida, senti o material do meu vestido. Era incrivelmente macio e brilhante. O Senhor estendeu o braço e tocou no meu cabelo. Tens um lindo cabelo, disse ele. O cabelo do meu corpo transformado era como o de uma jovem. Era longo, liso, macio e brilhante. Era como o cabelo que eu tinha quando era uma adolescente. O Senhor então olhou para o meu rosto e disse: És linda, minha filha. Aquelas eram palavras que eu precisava mesmo de ouvir, porque nunca tive uma autoimagem muito boa sobre a minha aparência, nem sobre as minhas capacidades. Mas ouvir o meu mestre do céu a falar-me sobre a minha beleza fez toda a diferença do mundo. Comecei a chorar de alegria. Não sejas tímida, minha filha, aconselhou-me o Senhor. Então ele levantou minha cabeça. Pude ver os traços do meu rosto transformado e o brilho do meu cabelo escuro. Pela primeira vez na vida, senti verdadeiramente que era bela. E depois lembrei-me das palavras do salmista. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Salmos, capítulo 139, versículo do 14 ao 16. Eu podia ver que o Senhor me tinha criado. Ele formou-me para ser uma pessoa muito especial, e era isto que ele tentava mostrar-me neste dia. Ele estava a admirar a sua criação e queria que eu fizesse o mesmo. Normalmente o Senhor não fala muito quando me visita, exceto quando me quer dizer coisas importantes sobre a minha vida e ministério. Ele repete frequentemente essas mensagens importantes. Por exemplo, ele disse-me vezes sem conta que vai voltar em breve. Repetiu frequentemente o fato de que o seu reino já estava preparado para os seus filhos. Ele disse-me muitas vezes para deixar de me preocupar, ser paciente e confiar nele. Ele disse-me constantemente que o livro é importante porque convencerá muitos duvidosos de que o céu é tão real. Quanto mais tenho pensado nisso, tanto mais tenho compreendido que esta é uma das informações mais importantes que alguém pode ter. O conhecimento do céu torna a vida muito mais bela e maravilhosa. Saber que o céu é o nosso lar faz com que a nossa viagem através dessa vida tenha muito mais significado. É assim, exatamente, que eu me sinto, agora que já fui ao céu tantas vezes. Mal posso esperar para ficar lá para sempre.
Alguém disse certa vez: na terra só se pode ganhar uma coisa que fica para sempre: o céu. Portanto, é um grande privilégio para mim ter uma participação neste livro. Sei que Deus vai usá-lo para levar muitas almas para o seu reino. É isso que Ele quer e é isso que eu também quero. Nesta manhã em particular, de 25 de abril, o Senhor parecia mais descontraído do que habitualmente e também muito falador. As suas palavras e ações fizeram-me rir muito, e ele também ria. Foi um tempo tão divertido. Em muitos aspectos, ele parecia quase uma pessoa normal, e não o Deus Todo-Poderoso. Ele estava certamente a desfrutar do momento presente comigo. No entanto, ao fim de algum tempo, o tom de nossa conversa ficou cada vez mais séria. Filha, agradeço-te por ficares disponível para esta obra, disse ele. O mais importante para mim é que faças o livro exatamente da forma como eu te disser para fazeres. Nunca mudes isso. Tenho te guiado passo a passo, como te disse que faria. Soube que serias obediente nesta obra, e foi por isso que te escolhi. Digo-te de novo que tudo no meu reino está pronto para os meus filhos. Quero que todos os cristãos duvidosos e incrédulos compreendam que há um céu real. Quero levar todos os meus filhos para o reino, mas qualquer que não viver segundo a minha palavra não entrará. Este livro vai ajudar as pessoas que não têm fé. Sei que estás a orar por muitas pessoas, mas não posso responder a todas as tuas orações, porque alguns que conhecem a minha palavra ainda são egoístas e vivem para o mundo. Todo aquele que vive de forma desonesta e não respeita as minhas palavras são pessoas a quem eu não abençoarei, mesmo que sejam os teus entes queridos. Filha, quero que penses naqueles por quem tens estado a orar, aqueles que conheces, e quero que penses quais as orações a que respondi. Alguns nunca mudarão seus corações, até atingirem a pureza e nunca serão abençoados. Muitos cristãos são pobres e têm muitos problemas nas suas vidas, porque os seus corações não estão certos comigo e não dão o dízimo. Todo cristão que não dá o dízimo não será abençoado, porque gosta mais de dinheiro do que da minha palavra. Aqueles que amam o dinheiro mais do que a minha palavra nunca verão o meu reino. Tu já sabes onde eles vão parar no fim. Se alguém vem a mim com um coração aberto e tenta viver pelas minhas palavras, será imediatamente abençoado e terá a paz e gozo continuamente. Todo aquele que me ama e deseja que o abençoe deve ter o seu coração de acordo com a minha vontade. Colocar-me em primeiro lugar em tudo na sua vida e ter um coração amável para com os outros. Querida, quero que sejas feliz todos os dias da tua vida na terra. És a minha filha especial para sempre. Enquanto estiveres na terra, não haverá fim para as minhas bênçãos sobre ti. Eu vou proteger-te de tudo que não gostas nessa terra e nunca te deixarei. Sempre terás surpresas inesperadas da minha parte. Senhor, tu surpreendeste-me com tantas coisas. Nunca sei o que vais fazer a seguir. Eu podia sentir que ele estava a sorrir com a minha resposta. Então ele disse: está na altura de voltar. Levantamo-nos e começamos a andar em direção à água. Abraçamo-nos e ele disse: amo-te, minha filha. E eu disse: amo-te, Senhor. Onipresente e onipotente. A visita seguinte do Senhor teve lugar no dia 29 de abril. Estive com ele das 6:05 da manhã até quase 8 horas daquela manhã. O meu corpo tremeu durante meia hora, depois da qual o Senhor disse: minha filha Shounan, tenho de falar contigo e mostrar-te algumas coisas. Quando ele tomou a minha mão, pude ver o meu corpo transformado, andando com ele na praia. Assim que nos sentamos nas rochas, agradeci ao Senhor por ter me levado a este lugar especial para eu estar com ele. Ele recordou-me graciosamente:
Amo-te, minha filha. E eu disse: Amo-te, Senhor. Depois de termos falado, cantei para ele. A voz sobrenatural que acompanha as visões que ele me dá fez-se ouvir, e vi de novo a capa de O Céu é Tão Real. A seguir, o livro começou a voar pelo ar, e as pessoas numa parte árida da terra começaram aos saltos a esticarem para o alcançar. Depois um livro voou até nós e o Senhor agarrou-o. Ele deu-me. A princípio agarrei-me firmemente a ele com ambas as mãos e apertei contra o meu peito, cheia de gratidão. Lágrimas de alegria correram pelo meu rosto. A visão sobrenatural mostrou-me então uma igreja onde o Senhor estava por trás do púlpito. Ele levantava o livro com ambas as mãos. As pessoas corriam para ele. Era tão maravilhoso, tão empolgante ver tantas pessoas a vir ao Senhor, e depois entendi que ele usava o livro para atrair a si as pessoas. A visão abriu-se para muitas cenas ao mesmo tempo. Eu podia ver o Senhor em muitas igrejas diferentes. Em cada casa de louvor, as pessoas corriam para ele. O meu Senhor, onipotente e onipresente, era capaz de estar presente em todo o lado, em várias igrejas ao mesmo tempo. Lembrei-me de um versículo do livro de Apocalipse. Então ouvi uma voz como de numerosas multidões, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Isto refere-se à visão do céu que o apóstolo João recebeu na ilha de Patmos, onde estava exilado. Era isto que as pessoas na minha visão estavam a fazer. Corriam na direção do Senhor para adorá-lo, porque sabiam que era o Deus Todo-Poderoso. Isto foi uma resposta à verdade revelada por João em Apocalipse. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores a nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Apocalipse, capítulo 19, versículo 5. Enquanto os santos faziam isto, cheios de alegria clamavam: Alegremo-nos, juntemo-nos e demos-lhe a glória, porque estão chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo do 7 ao 9. Tal como João, eu tinha sido chamada para escrever, e a minha missão era a mesma que a dele: dar a conhecer às pessoas que a ceia das bodas do Cordeiro já tinha sido preparada, e abençoados os que são convidados para estarem lá no último dia. O convite é extensível a todos, mas apenas aqueles que voluntariamente escolhem andar na palavra de Deus poderão ir. É tão importante para nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, orar de acordo com os princípios e crer em todas as suas promessas. Somos a noiva de Cristo e Ele quer que sejamos santos, limpos e justos diante dele. Que casamento será? A visão terminou e o Senhor perguntou: Minha filha, viste tudo? Sim, Senhor. Como podes estar em toda parte? Posso estar em qualquer lugar, num piscar de olhos. Senhor, eu sei que alguns cristãos são muito fiéis, mas ainda têm os seus hábitos antigos. Por que não podes mudá-los? Todo aquele que quiser ser transformado receberá a minha ajuda. Podem pedir-me o que quiserem, que lhes darei. Se forem sinceros e perseverarem, vou responder às orações deles. No entanto, muitos dos meus filhos não oram com sinceridade, nem durante tempo suficiente. Se não tiverem paciência, não podem receber a bênção. Minha filha, tu és tão persistente, nunca desistes. Continuas a pedir-me em oração aquilo que queres. Eu ouço todas as tuas orações.
Sim, Senhor, não desisto enquanto não recebo, porque sei que tem todas as minhas respostas. Um dos meus professores da Bíblia disse-me para nunca desistir de orar por algo que eu queira. É por isso que eu sou muito persistente nas minhas orações, Senhor. Sei que tens as respostas de que preciso, especialmente nas minhas orações pessoais. Respondeste às minhas orações mais do que alguma vez esperei. Obrigada, Senhor. Eu amo os filhos persistentes. A persistência de uma pessoa prova sua fidelidade, e com isto sei que ela crê que eu tenho todas as respostas para todas as suas orações. Quero também que os meus filhos saibam que, embora eu responda as orações, também posso remover respostas se eles não forem fiéis. O que é que uma pessoa pode fazer para que tu retires uma benção da vida dela? Filha, quando algum dos meus filhos precisam de alguma coisa, oram a noite e dia, passam tempo comigo, esforçam-se para serem obedientes e para viverem de acordo com as minhas palavras. Então, à medida que eu os abençoo, eles mudam e afastam-se de mim, voltando para os seus velhos caminhos. Eles continuam a fazer as coisas de que eu não gosto. É por isso que por vezes eu retiro a minha bênção. A sua visita, a sua presença e a sua visão deixaram-me e fiquei com um entendimento muito mais claro dos caminhos de Deus. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Salmos, capítulo 18, versículo 30. Bênçãos além do céu azul. Todo o vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas, capítulo 3, versículo do 5 ao 6. Na manhã do dia 2 de maio foi um tempo de oração especialmente significativo. A unção do Senhor veio sobre mim de forma mais intensa que de costume, e os tremores do meu corpo foram mais violentos do que nunca quando terminei o meu período de oração. Parecia que os tremores não iam acabar. Os gemidos do meu espírito eram como convulsões. A temperatura do meu corpo subiu e eu suava profusamente. Foi tão impressionante que nem olhei para o relógio. Ao fim de algum tempo, o Senhor entrou pela janela do quarto e sentou-se no lugar habitual. A sua voz acalmou as manifestações físicas do meu corpo. Minha filha preciosa, vim dizer-te e mostrar-te algumas coisas. Tens de fazer muitas coisas para mim antes de eu vir buscar o meu povo. Tens de ter paciência comigo. Muitos do meu povo ainda não estão preparados para que eu os venha buscar. O meu reino está completamente pronto para todo aquele que quiser entrar. Todos os crentes devem ficar perante ele no fim, e muitos daqueles que não vivem pelas minhas palavras ficarão desiludidos. Quero que todos os meus filhos venham para o meu reino. Quero que qualquer pessoa que ler este livro creia e compreenda como tem de viver no mundo de forma a entrar no reino. Filha, abençoar-te-ei até que não consigas conter a bênção. Abençoar-te-ei mais do que alguma vez esperaste ou pediste. Senhor, a única coisa que eu quero ser abençoada é ser capaz de servir-te e fazer-te feliz. Filha, já me deste tanta alegria. É por isso que te escolho para esta obra. Tu e o teu marido vão servir-me de forma grandiosa até o último dia. Diz ao teu marido que estou satisfeito com a obra que ele está a fazer neste livro. Depois de tudo estar feito, quero que construas uma igreja. Esta declaração fez com que se ouvisse a voz que sempre acompanha as visões sobrenaturais que o Senhor me dá. E comecei a ver a mesma igreja que ele já tinha me mostrado. Depois de eu ter visto o interior e o exterior do edifício, senti-me completamente descontraída. Eu não conseguia ver nem sentir a presença do Senhor. Nesta manhã em particular e nas manhãs que se seguiram, as visitas do Senhor eram totalmente imprevisíveis e não tinham a forma de antes.
Durante esse período eu nunca soube o que esperar das suas visitas, porque cada uma era tão diferente. Uma coisa tornou-se muito clara para mim. Ele nunca aparecia se eu tivesse feito planos para um determinado dia. No entanto, nos dias em que eu não tinha planos, era muito provável que ele aparecesse para me levar a passear na praia terrena. Noutros dias, o meu senhor vinha e simplesmente sentava-se à janela e falava comigo enquanto eu orava. Ele é um senhor tão atencioso e amoroso. O meu amor por ele não pode ser expresso plenamente. Ainda me surpreende entender o quanto ele sabe sobre mim. Ele conhece os meus pensamentos, sentimentos, planos e motivos. A minha contínua oração é do Salmo, capítulo 139, do versículo 23 ao 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como uma criancinha, a minha fé continuava a aumentar enquanto eu crescia no meu relacionamento com o Senhor. Creio verdadeiramente que nunca terei qualquer dúvida. Estive com o Senhor e Ele levou-me ao céu muitas vezes. Creio na Sua palavra e sei que o céu é muito real. Deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos, capítulo 10, versículo do 14 ao 15. O Senhor quer que nós sejamos como criancinhas, para que possamos desfrutar das bênçãos do reino dos céus para sempre. As qualidades da infância são possíveis para os adultos que rendem as suas vidas completa e incondicionalmente a Jesus Cristo. Inocência, confiança, pureza de coração, fascinação, uma sensação de admiração, crença, gozo, felicidade, viver o momento. Todas essas são algumas das qualidades mágicas da infância que Deus quer que tenhamos para irmos para o céu. Repare que o Mestre diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos, capítulo 10, versículo 15. Obviamente, ele quer que criemos no céu, para recebê-lo como criancinhas. Esta é a chave que destranca a porta do céu para todos nós que desejamos entrar. No entanto, porque tantas coisas vêm contra nós enquanto estamos a crescer, perdemos rapidamente a nossa inocência, fé, confiança e pureza. Estes são os nossos restaurados quando nos chegamos ao Senhor em toda a rendição. É uma transformação linda. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Deus é o nosso Pai, somos seus filhos. Ele quer que sejamos crianças que confiam e obedecem ao Senhor. Jesus disse: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João, capítulo 13, versículo do 33 ao 35. O Senhor quer que todos os seus filhos estejam com Ele no céu para sempre. Para lá chegar, para viver acima da mais alta montanha do céu. Precisamos de ser como criancinhas. A verdadeira transformação do cristianismo é que os adultos se tornam como criancinhas, andando em admiração, confiança, obediência e amor. Jesus fez-me ver muito claramente que é assim que Ele quer que cada um de nós seja, tendo a fé de uma criancinha. Ele quer que andemos segundo a sua palavra, crendo totalmente nele e olhando em frente para a realidade do céu. Os que não o fazem, ele disse-me várias vezes, ficarão nos arredores do céu, sem nunca verdadeiramente conseguirem entrar no gozo do Senhor.
Uma linda casa e carro. Das 6h17 às 8h14 da manhã do dia 6 de maio eu estive com o Senhor. O meu corpo tremeu durante 20 minutos e eu suava sobre uma unção muito forte. Começaram gemidos que vinham do meu espírito. Depois senti a presença do Senhor na sala. Vem, minha filha Shounan, tenho de te levar para a praia, disse ele. Reparei na sua mão que vinha na minha direção. O que vi a seguir foi o meu corpo transformado a andar com o Senhor pela praia. Foi um tempo tão feliz. Eu sorria para o Senhor como uma criancinha que aprecia um momento especial com o pai ou a mãe. Todo o meu corpo sentia felicidade e pude ver que o Senhor também estava feliz. Senhor, senti a tua falta. Amo-te tanto. Eu amo-te, minha filha. É por isso que te trouxe aqui. Fomos à rocha habitual que nos servia como local de descanso nessas viagens à praia. Sento-me sempre à sua esquerda e ou pego na sua mão ou ponho a minha mão debaixo do seu braço. Cantei com alegria durante algum tempo até que o Senhor me disse, minha filha, vou mostrar-te uma coisa. Quero que fiques feliz. A voz da visão veio do meu espírito. Pareceu-me que tomou controle durante muito tempo. Veio a visão e vi um rio enorme que tinha um leito extremamente vasto. Havia muitas casas junto ao rio, mas estavam muito acima do nível das águas, em cima das rochas magníficas. A minha atenção foi atraída por uma das casas em particular. Era uma casa branca de 2 andares com uma vedação branca à volta. Não havia relva em frente à casa, e em vez de um tapete de relva, o terreno era decorado por um espetacular jardim de rocha. Árvores e flores proliferavam à volta da casa. A entrada para o jardim era um enorme portão. Um carro vermelho estava estacionado no lado esquerdo da garagem. Era um automóvel luxuoso. À frente da casa tinha 2 degraus que davam para uma porta dupla. A visão continuou. Dentro da casa havia um carpete de cor creme e a mobília clássica estava decorada com muitas cores. A sala de estar era muito grande e perto estava uma suíte, ambas no andar de baixo. O quarto era muito grande, tinha uma cama enorme e mesinhas de cabeceira cor de cereja, mesa e roupeiro. A colcha era dourada e os cortinados condiziam. Eu pude ver na minha cozinha armários de cerejeira. No centro da cozinha havia uma churrasqueira e vi eletrodomésticos modernos por toda parte. Saía-se da cozinha para um quintal com árvores alinhadas e uma bonita vedação. Era uma mansão e pensei, isto é tão lindo, mas por que é que o Senhor me está a mostrar isto tudo? Já temos um bom carro e uma casa que o Senhor providenciou para nós. Já não estou interessada em coisas materiais. A visão desapareceu e o Senhor falou comigo. Gostaste do que viste? Era lindo, Senhor. E ele disse, será tua. Eu chorei, era tudo tão maravilhoso. Era a graça que excedia todas as minhas expectativas, uma graça que eu não merecia. Continuei a perguntar a mim mesma, por que eu? As pessoas normalmente fazem essa pergunta quando lhes acontecem coisas más, mas eu fazia essa pergunta por causa das bênçãos. O Senhor já tinha derramado bênçãos abundantes sobre mim. Na verdade, as bênçãos eram mais do que as que eu podia conter. Era como se a profecia de Malaquias se cumprisse na minha vida, no aqui e agora nesta terra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Durante muito tempo, eu e o Roger demos o dízimo dos nossos salários e demos ofertas para vários ministérios. Quando eu podia, ajudava cada ministro, mas nunca esperei tais resultados da nossa obediência. Deus era tão maravilhoso, na realidade era incapaz de conter as bênçãos que Ele tinha derramado sobre nós. Ele tinha aberto as janelas do céu e preparava-se para fazer ainda mais por nós.
Mas, Senhor, eu disse, não preciso de mais nada, já tenho tudo do que preciso. Não chores, minha filha, ele aconselhou-me. Sempre que eu chorava, o Senhor parecia incomodado. Tenho a certeza que é por isso que ele quer que eu esteja feliz. Apesar disso, chorei ainda mais porque aquela visão me tinha deixado confusa. Perguntei-me se significaria que ele não voltaria para os seus filhos tão cedo como eu esperava. Se ele vem buscar-nos em breve, por que é que ele queria dar uma casa tão grande e um carro tão caro? Como era normal, ele conhecia os meus pensamentos. Filhas, estás preocupada que eu não volte em breve? Porque estou a dar esta casa e este carro? A sua pergunta agitou os meus sentimentos mais profundos e comecei a chorar com mais força. O Senhor levantou o meu rosto e limpou as minhas lágrimas. Depois consolou-me, dizendo: Minha preciosa filha, eu volto tal como disse, mas até lá quero que tenhas o melhor. Senhor, tu já me deste uma casa e um carro maravilhoso. Não preciso nem quero mais nada. A única coisa que quero é agradar-te e servir os outros até que volte para nos buscar. Disseste que, se te amássemos, deveríamos ser bons para os outros. É por isso que quero levar a ti tantas pessoas quanto puder, porque sei que é o que tu queres. Não quero que te preocupes com mais nada. Queres apenas agradar-me e não esperas mais nada. É por isso que quero dar-te mais do que tens agora. Não diga mais nada. Sê feliz. As suas palavras reconfortaram-me e encheram-me de alegria e esperança. Ele iria voltar em breve e eu não tinha com o que me preocupar. A minha mente foi atraída para um versículo que ouvi na igreja. O orador tinha nos dito que os verdadeiros crentes seriam a cabeça, não a cauda. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 44. Esta é a bênção que vem para todos aqueles que servem o Senhor, com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 47. O Senhor disse: Agora temos de voltar, e pôs-se de pé. Regressamos ao local onde normalmente começamos as nossas visitas à praia. Enquanto andava, o Senhor fez algo que nunca tinha feito. Pegou em mim e rodopiou da mesma forma que um pai faz por vezes com uma criança pequena. Comecei a rir histericamente e reparei que o meu corpo natural quase se levantou da cama. O poder do Senhor era muito forte sobre mim. Foi um momento precioso de gozo indescritível e fez-me entender completamente o significado da passagem que diz: Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 7 ao 9. Alegria indizível cheia de glória. A minha fé tinha sido fortalecida pela revelação pessoal de Jesus Cristo. Eu amava-o tanto, e eu tinha-o visto. Era glorioso e continuei a desfrutar um gozo indizível que é cheio de glória. Voar como os pássaros. Um evento miraculoso acontecera num futuro próximo. Embora a Bíblia nunca use a palavra arrebatamento, o apóstolo Paulo descreve um cataclismo em que o Senhor Jesus vai regressar do céu com os seus santos para arrebatar a sua igreja. Será a experiência final para todos aqueles que conhecem Jesus. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo do 15 ao 18. Mas aqueles que não conhecem o Senhor aparecerão perante o trono do julgamento de Cristo, onde ouvirão a sentença que a sua falta de fé merece, porque o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. No entanto, aqueles que conhecem Jesus receberão o dom gratuito da graça de Deus. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. A segunda vinda de Jesus Cristo foi o assunto da visita seguinte do Senhor, que ocorreu no dia 13 de maio. Estive com ele das 6h20 da manhã até às 9. Acordei às 6h20, a tremer intensamente. O meu corpo tremeu por mais de meia hora, e depois veio o calor da unção e os gemidos começaram. O Senhor veio ter comigo e disse: Minha filha, sou o teu Senhor. Tenho de falar contigo e mostrar-te uma coisa. Desta vez, ao andar com o Senhor no meu corpo transformado, sorri-lhe e disse: Amo-te, Senhor. Eu percebi que ele também sorriu para mim, embora não pudesse ver o seu rosto claramente. Amo-te, minha filha preciosa. Ele respondeu. Sentamo-nos nas rochas e o Senhor disse: Vejo que o teu marido está a tirar algum tempo de férias para te ajudar com o livro. Estão ambos a fazer um trabalho muito bom. Minha filha, tenho que te dizer isto. Sei que te disse para escreveres exatamente o que te mostro e digo. Reparei que não estás a explicar o suficiente sobre o que te mostro. Senhor, eu lamento, eu vou revê-lo outra vez. O Senhor tinha me dito repetidamente para escrever tudo depois das suas visitas, não importa quão cansada eu estivesse. Por vezes a minha mente sentia-se dormente, mas no minuto em que pegava na caneta e no papel, as palavras fluíam rapidamente pela minha mente. Aprendi que era a obra do Espírito Santo a guiar-me. É isso exatamente que ele estava a fazer comigo, e agora eu sabia que ele ia encontrar outro escritor que me ajudasse a realçar o ensino que ele queria que acompanhasse a narração das minhas experiências. Eu sei que alguns vão achar difícil de entender como alguém pode ter as experiências que eu tive, o privilégio de desfrutar. Dirão, não está na Bíblia? No entanto, a verdade é que a maioria das coisas que Deus me mostrou estão registradas na Bíblia. Eu creio que Ele quer simplesmente que este livro reenfatize as verdades bíblicas sobre os céus para os cristãos, em toda parte. Ele escolheu-me como um instrumento e a este livro como versículo para reiterar as verdades das Escrituras para a sua igreja. Também creio que o nosso Senhor quer que o seu povo saiba que há muitas coisas maravilhosas sobre o céu que não estão registradas na Bíblia. Ele continuou: É melhor que te lembres quão preciosa és para mim, minha filha. Só desta forma eu posso usar-te. Venho buscar os meus filhos muito mais depressa do que muita gente pensa. Todos os cristãos vão viver em casas como aquela que tem o meu nome escrito na porta quando forem para o céu? Trarei muitos filhos para o reino, mas nem todos viverão em mansões como essa que tinha o teu nome escrito na porta. Estas mansões são para filhos muito especiais. Todos os cristãos irão contigo quando nos vieres buscar? Vou mostrar-te uma coisa, respondeu-me o Senhor nesse momento. Quero que te lembres de tudo quanto vês. Quero que todo mundo saiba o que vai acontecer em breve. Sei que muitos cristãos não creem no que os meus profetas lhe estão a dizer. É por isso que vos mostro isso.
A voz que acompanha as visões fez-se ouvir como acontece geralmente em preparação para uma visão sobrenatural do Senhor. Parece ser um meio que ele usa para me preparar para as coisas que ele me quer mostrar. Desta vez a voz fez-se ouvir durante muito tempo. Depois de mais de meia hora de cânticos no espírito com a minha voz, visão, comecei a ver as coisas que Deus me queria mostrar. A primeira parte da visão era mais uma impressão do que uma experiência visual. Parecia que o mundo inteiro estava empolgado. O ambiente da terra era barulhento e ocupado. Depois comecei a ver a razão de toda a atividade. O ar estava cheio de objetos brancos em movimento. À medida que a visão se tornava mais clara, vi pessoas que usavam vestidos brancos a voar pelo ar. As pessoas saíam da terra de todo lado e voavam para o céu. O céu estava literalmente cheio de pessoas a voar, como pássaros em migração. Era tão vulgar quanto chocante, porque a esta altura eu cantava em voz alta e as minhas mãos moviam-se como se fossem punhos a esmurrar um saco de areia. Nunca me senti tão empolgada em toda a minha vida. O meu corpo saltava para cima e para baixo por causa da unção e dos tremores. Senti como se estivesse a voar com as pessoas de roupa branca que eu tinha visto. O movimento do meu corpo e a minha voz-visão faziam tanto barulho que eu tinha certeza que toda a casa me podia ouvir. Eu já tinha ouvido descrever o arrebatamento antes, mas nunca tinha imaginado que espetáculo maravilhoso seria. Fiquei curiosa sobre o que pensarão aqueles que não conhecem Jesus quando observarem a cena. Eu fiquei chocada e empolgada, mas tenho a certeza de que vão ficar aterrorizados. Esta foi a maior surpresa que o Senhor me mostrou. Foi a coisa mais espantosa que eu já vi. Seres humanos a voarem pelo céu como pássaros. Eles cruzavam os ares à velocidade de um foguete. Alguns pareciam planar como papagaios de papel ao vento num dia límpido e agradável. Vi a minha neta de 1 ano de idade. Ela vestia um vestido branco e o cabelo tinha crescido até os ombros. Ela parecia muito crescida. Primeiro vi-a na sua casa, com as roupas do dia a dia. Depois, de repente, estava a usar um vestido branco e a voar pelo ar. Eu fiquei boquiaberta com a visão. Confirmava que o Senhor vai regressar num futuro muito próximo. Depois vi a minha neta de 10 meses, filha da minha filha. Ela agora não tem muito cabelo, mas na visão já tinha o cabelo pelos ombros e tal como a minha outra neta voava pelo ar. Comecei a gritar e a chorar. O barulho no quarto deve ter sido incrível. Ainda bem que o Roger estava a trabalhar, porque certamente teria ficado muito alarmado e preocupado com tanto barulho. A princípio eu não tinha certeza se estava a chorar de alegria ou de tristeza. A minha neta mais nova também me parecia muito crescida. Pensei que o Senhor deveria ter uma boa razão para me mostrar as crianças. Em primeiro lugar, tenho a certeza de que ele queria que eu soubesse que as meninas iriam estar comigo no céu, para desfrutarem de toda a eternidade com Jesus. Em segundo lugar, eu sabia que ele queria que eu visse a idade que elas terão quando ele voltar. Será mais cedo do que a maioria das pessoas pensa. A alegre visão mudou. Vi as pessoas que não ascenderam com as outras. Alguns lugares na terra ficaram em confusão. Outros ficaram mesmo virados de pernas para o ar. Havia um barulho por toda parte e as pessoas estavam num óbvio estado de pânico. Em cada rosto havia terror. As pessoas corriam desenfreadas. Reinava a confusão total. Parecia que cada pessoa procurava alguém ou alguma coisa que não conseguia encontrar. Comecei a chorar como uma criancinha, ao ver as pessoas a correr pelas ruas. Gritavam e choravam. Algumas se atiravam para dentro de carros e barcos. Havia milhares de barcos nos oceanos, as pessoas tentavam escapar. Muitos homens de uniforme pilhavam as casas, levando tudo o que encontravam. Reparei numa família de 4 ou 5 pessoas deitadas no chão. Muitos estavam de barriga para baixo e uma poça de sangue cobriu o chão. Centenas de pessoas fugiam a pé para as montanhas. Enquanto o faziam, os guardas de uniforme disparavam contra elas, e algumas caíam no chão.
Aqueles que estavam mais perto dos guardas eram espancados com paus e maços. Vi pessoas a destruir igrejas. Um homem atirou uma pedra a um vitral com a imagem de Jesus, mais as suas ovelhas. A janela estilhaçou-se e houve uma chuva de vidros em todas as direções. Gritei ainda mais alto. Uma mulher que parecia procurar uma criança perdida corria pela casa gritando em pânico e terror. Ela continuamente chamava pelo nome da criança enquanto ia de um lado para o outro, em total frustração e desespero. Eu queria ajudá-la, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu chorei por ela e por todos os outros. Depois vi uma família que conhecia pessoalmente. O pai correu para casa e procurou em cada divisão, chamando o nome da esposa e dos filhos. Encontrou um membro da sua família e sentaram-se confusos num canto da sala. Abraçaram-se um ao outro e choravam. Sei quem são, mas não tenho permissão para revelar nesse livro os seus nomes. A visão acabou por desaparecer e continuei a chorar. O Senhor limpou as minhas lágrimas. Filha, disse ele, tenho de mostrar-te essas coisas para que possas dizer ao todo mundo o que vai acontecer. Amo todos os meus filhos e quero que compreendam que volto em breve por eles. Mas não posso trazer aqueles que não vivem segundo a minha palavra, porque não estão preparados para mim. Muitos cristãos vão ficar surpreendidos quando vierem os últimos dias. O que acabaste de ver é apenas uma pequena parte do que vai acontecer em breve. Vai ser muito pior do que possas imaginar para aqueles que não me conhecem. É por isso que quero que todos os meus filhos sejam capazes de vir comigo para o meu reino. Filha, mostrar-te-ei-te parte do reino e as coisas que vão acontecer neste mundo, porque o tempo escasseia. Vou voltar em breve. É por isso que este livro é tão importante para mim e para os meus filhos. Tu viste o que vai acontecer à Terra num futuro muito próximo. Eu estou pronto para os meus filhos, mas tantos deles não creem e só vivem para as coisas do mundo. Eu amo-os a todos e quero trazê-los a todos para o céu comigo, mas não posso trazer os que não estão preparados para mim. Aqueles que vêm para o meu reino têm de ser puros de coração e obedientes. O meu coração compadeceu-se de todos aqueles que não conhecem o Senhor e comecei a orar pela salvação deles. Nomeei cada um que conhecia e pedi a Deus que intervisse nas suas vidas, obtendo a atenção deles. Depois orei por cristãos que não estão a viver para Jesus. Pedi que os atraísse de novo a Ele. Determinei que iria acabar o livro tão rapidamente quanto pudesse e prometi ao Senhor que iria onde Ele me enviasse. Senti-me verdadeiramente honrada por ser uma serva dos últimos dias a trabalhar para a colheita do Senhor. Lembrei de uma passagem da Bíblia que mostra exatamente o que Jesus sente neste momento. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus, capítulo 9, versículo do 36 ao 38. O céu é tão real. Paulo descreve-o desta forma: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A maneira como mostramos amor por Deus é através da obediência, tal como Jesus disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo 15. O grande amor de Deus. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo de 18 ao 19. As minhas experiências no céu com o Senhor ajudaram-me a entender o que ele queria dizer com isso. Deus é amor, e o céu é um lugar onde o amor é o ambiente, é a luz e a vida do céu. No entanto, os eventos que
precedem o arrebatamento da igreja serão terríveis e cheios de horror. Embora o Senhor tivesse apagado a memória da minha mãe no inferno, eu ainda tinha uma vaga recordação de a ver lá, e sinto uma dor muito grande ao coração por os meus pais terem esse destino eterno. Depois de me tornar cristã, orei pelos meus pais, vezes sem conta. Pedi ao Senhor que não os deixasse no inferno, e lembrei por eles que me senti de alguma forma descansada que o Senhor não os colocaria no poço. Até supliquei ao Senhor que me deixasse agradar-lhe em tudo até o fim da minha vida, para compensar o que os meus pais tinham feito de errado. De fato, a minha mãe foi muito boa pessoa. Ela parecia muito pura e inocente em muitos aspectos. Sempre pensei que a minha mãe não sabia o que era ser má. Ela tinha estado doente a maior parte da sua vida e tinha morrido aos 40 anos. A sua última preocupação quando estava a morrer foi comigo. Quando a minha mãe morreu, senti que também queria morrer. Naquela altura tinha sido ela a dar-me todo o amor que eu conhecera. Na realidade, eu odiava o meu pai, porque eu sabia que durante a doença da minha mãe, ele tinha estado com outras mulheres. Embora fosse costume alguns homens no Oriente procurar outras mulheres quando as suas esposas estavam doentes, fiquei profundamente perturbada pelo comportamento do meu pai. Eu sabia que ele estava a trair a esposa e eu sentia a dor dela. Durante muito tempo eu carreguei ódio pelo meu pai, mas quando me tornei cristã, consegui perdoá-lo, porque compreendi que ele não conhecia o Senhor. É apenas a graça de Deus e eu tinha de me lembrar a mim mesma que nos afasta do pecado. Muitas vezes pensei se veria minha mãe depois de eu morrer. Este pensamento foi recorrente depois de ela morrer. Tinha eu apenas 14 anos. O céu é amor. Foi o Senhor que fez a ligação sobre o abismo entre o amor que eu deveria ter recebido dos meus pais e o amor que na realidade recebi. Para mim, ele é amor puro. Ele disse-me: Minha filha, tens vivido para mim há tanto tempo e tens me sido especialmente dedicada durante os últimos meses. Tudo deve ser feito em breve. Precisas de descanso. Não ficarei satisfeita com nada nesta terra, Senhor, se não fizeres parte disso. Depois de a minha mãe morrer, senti que ninguém me amava. Certamente nada se comparava ao amor que a minha mãe tinha sentido por mim. Eu precisava de ser amada, mas durante muito tempo parecia que o meu mundo não tinha amor. Depois de ter casado e ter filhos, apreciava bastante o amor que vivíamos em família. Mas por mais maravilhoso que o amor deles fosse, para mim, ainda sentia falta do amor que vinha da minha mãe. Era como se houvesse um espaço vazio dentro de mim que precisava de ser preenchido. O vácuo foi preenchido pelo tremendo amor de Deus. Depois de entregar o meu coração a Jesus, senti-me muito segura no seu amor e foi fácil para mim confiar nesse amor. Eu conhecia a verdade do início, cuja letra é: nunca ninguém cuidou de mim como Jesus. Nunca ninguém me amou como ele. Em pequenina, quando caía e me magoava, a minha mãe levantava-me do chão. Pegava em mim, dava-me carinho e tratava das minhas feridas. Da mesma forma, quando era uma cristã recém-convertida e tropeçava, Jesus pegava em mim e tratava de todas as minhas feridas. Foi para isto que o nosso Senhor foi ungido. A Bíblia descreve a unção que Jesus descreveu. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículo de 18 ao 19. Jesus tinha me trazido boas notícias, ele tinha curado o meu coração ferido. Ele libertou-me dos meus medos, da minha autoimagem negativa, das minhas inseguranças. Ele tinha aberto os olhos do meu espírito e tinha me liberto da opressão. Agora era a mim que ele proclamava o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável está aí, mesmo a aparecer. Mesmo quando as pessoas tentam pôr-me embaixo ou murmuram contra mim,
Sinto-me segura no amor de Jesus. Ele é o meu lugar seguro, a minha torre forte, a minha rocha e o meu refúgio. Quando alguém me magoa intencionalmente ou sem querer, sou capaz de ir ao Senhor em oração, e a sua paz e gozo voltam para mim. Eu sei que Deus me ama. Ele nunca me deixará nem abandonará. Gosto de meditar nas promessas da palavra de Deus. Uma das minhas preferidas encontra-se nos Salmos. Bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Salmos, capítulo 68, versículo 19. O seu amor por nós é eterno. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Eu sei que nada me poderá separar do amor maravilhoso do meu Deus e Rei, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 38 ao 39. A sua perfeita paz está sempre comigo. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías, capítulo 26, versículo 3. A sua palavra é uma arca do tesouro cheia de boas dádivas que ele deseja partilhar com todos os seus filhos. E essas boas dádivas serão a nossa porção diária no céu. Reparem que Paulo escreveu aos Efésios: Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1, versículo do 3 ao 6. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Mesmo nesta vida, podemos desfrutar os lugares celestiais com Cristo. De fato, Paulo acrescenta no capítulo seguinte da sua carta aos Efésios: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo do 4 ao 6. Nós já fomos ressuscitados espiritualmente para nos sentarmos juntos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando o corpo de Cristo entender verdadeiramente esta realidade, tudo mudará. O mundo diz: ver é crer. Mas o cristão diz: crer é ver. A verdadeira realidade é espiritual, não temporal. Muitas pessoas pensam que a verdadeira realidade se encontra naquilo que você pode ver, ouvir, saborear, cheirar e sentir. Mas a derradeira realidade é um mundo espiritual. Há 4 tipos de amor: ágape, o amor de Deus; storge, o amor da família; filéu, amor fraternal; e eros, amor sexual. Infelizmente, o mundo põe o eros em primeiro e muito poucos encontram o amor ágape. O sistema mundial funciona com as prioridades inversas do sistema de Deus. Deus criou-nos à sua imagem. Ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós também somos tripartidos, corpo, alma e espírito. A palavra grega pneuma é a palavra que foi traduzida como espírito. E esta é a nossa parte mais real. É o sopro da vida, o cerne do coração, o lugar onde o Espírito de Deus busca residir. A palavra grega para alma é psuche. E esta nossa parte é onde o intelecto, emoções e vontade residem. É aqui que aparecem muitos dos nossos problemas.
Em último lugar, a palavra soma é a nossa parte física, os órgãos e sistemas do corpo. Aqui de novo, o mundo tem a ordem invertida. Enquanto Deus quer que coloquemos o nosso espírito em primeiro lugar, demasiadas pessoas dão atenção ao corpo em primeiro lugar e, em segundo lugar, aos sentimentos. E se houver algum espaço livre, em último lugar vem o espírito. Esquecemos-nos de que nós somos mais do que seres humanos numa jornada espiritual. O fato é que somos seres espirituais numa jornada humana. Deus já nos abençoou com toda a bênção espiritual e celestial em Cristo Jesus, porque Ele nos ama com um amor eterno. Quando comecei a compreender essas verdades, senti que queria desistir de tudo o que era deste mundo de forma a simplesmente agradar ao Senhor para o resto da minha vida na terra. Desde essa altura, o que tenho colocado a Ele em primeiro lugar na minha vida, muito acima de qualquer outra pessoa ou coisa. É isto que Ele espera de cada um de nós. A sua palavra promete. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Deus, na sua grande misericórdia, capacitou-me para encontrar o seu reino e tomou conta de todas as minhas necessidades. Em resultado disso, posso obedecer a sua palavra que diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mas Mateus, capítulo 6, versículo 34. A preocupação que era a minha companheira constante foi substituída por segurança, paz, confiança e amor. Não me interessa o que as pessoas dizem sobre mim e não receio o que me possa acontecer-me. A minha maior alegria encontra-se em servir e agradar ao Senhor. O simples fato de o amar já me traz uma alegria indescritível. Ele ama-me, quer eu faça bem, quer faça mal. Ele disse-me tantas vezes: quero que sejas feliz, minha filha. Nesse dia em especial, no dia 13 de maio de 1996, conheci grande felicidade e paz ao olhar para os cenários relacionados com os últimos dias, que se desenrolavam perante os meus olhos na forma de uma visão sobrenatural. O Senhor lembrou-me: há muitas bênçãos para ti. Eu não podia imaginar como poderia haver mais bênçãos do que aquelas que eu tinha experimentado. Eu conhecia a verdade da palavra que declara: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos, capítulo 14, versículo 17. O que mais pode alguém querer? Estas bênçãos e tantas mais já eram minhas no aqui e agora, e eu sabia que iriam continuar para sempre no céu. O Senhor disse: sei que estás cansada, minha filha. Agora vou levar-te de volta. Esta manhã foi muito intrigante para mim. Gastei 2 horas e meia com o Senhor e depois orei por hora e meia. Senti como se já estivesse no céu, onde o amor de Deus é o ar que eu respiro.